Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. E se você deseja receber em casa um guia de estudos para acompanhar os temas que aqui estamos tratando, basta ligar para o nosso telefone ou acessar o nosso site e inteiramente grátis vamos enviar essa revista para a sua casa. Aqui estão 16 temas que estamos abordando no programa Bíblia Fácil e a revista chega pelos correios até a sua casa. Se você desejar, você também pode fazer esse curso pela internet. No nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil, você vai ter a opção de fazer esse curso também pela internet. Pois bem, estamos juntos mais uma vez para o estudo e agora vamos conhecer um pouquinho mais da Márcia. Márcia, diz para nós de onde você vem, o que você faz. Então, eu venho da cidade de Sertãozinho, São Paulo, é aqui no interior mesmo. E eu sou assistente fiscal numa empresa e gosto do que faço. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. É isso. Um pouquinho sobre sua família para nós. A minha família, um abraço para vocês. Amo todos vocês, estou com saudade. Só isso. Ok, seja bem-vindo, viu, Márcia? É bom ter você no nosso programa e nós vamos conhecendo cada uma nova semana, um pouco mais de vocês. E chegamos então ao capítulo 8 do livro do profeta Daniel. E o tema que nós hoje vamos estudar é uma visão profética sobre um carneiro e um bode. Chegamos ao capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Mas antes de entrarmos nessa visão sobre um carneiro e um bode, nós vamos orar para que Deus possa abençoar mais uma vez o nosso estudo. Pai querido, obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos mais da Tua Palavra. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós e que nós aprendamos Tua vontade para a nossa vida e que através das profecias desse extraordinário livro de Daniel, nós entendamos a Tua vontade para as nossas vidas. O fazemos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, abra sua Bíblia e você que nos acompanha em casa também, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8, é o tema que agora vamos estudar. Em Daniel capítulo 2, nós temos o rei Nabucodonosor e uma estátua com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro. Essa estátua representava os 4 impérios mundiais, respectivamente, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. No capítulo 7, nós aprendemos sobre 4 animais. O leão representando Babilônia, o urso representando a Medopérsia, o leopardo representando a Grécia e um animal terrível e espantoso representando Roma. Nós descobrimos que há um paralelo muito íntimo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Agora, chegando ao capítulo 8, 2 figuras novas surgem, um carneiro e um bode. Daniel 8 trata desses 2 animais como símbolos de 2 dos 4 impérios que nós estudamos até aqui, justamente a Medopérsia e a Grécia. Um conceito que você deve aprender em profecia é que a profecia é uma verdade que se amplia. Você percebeu que o capítulo 7 trouxe detalhes que o capítulo 8 não tinha abordado? Agora, entrando no capítulo 8, nós veremos outros detalhes que o capítulo 7 não abordou. Então, a profecia é uma verdade que se amplia. E o melhor intérprete da profecia é a história secular. Mais uma vez, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos na história encontrar elementos que respondam a essas visões proféticas. No capítulo 8, versos 3 e 4, Daniel assim escreveu: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Este carneiro é símbolo de que império que eu acabei de falar para vocês? Medopérsia. Estão lembrados no capítulo 7
Que animal representava a Medopérsia? O urso. E lembram que nós aprendemos aqui de que esse urso levantou-se de um lado mais alto que o outro? E eu falei para vocês de que esse levantar simbolizava Ciro e Dario, e que Ciro finalmente se distinguiu mais do que Dario. O mesmo acontece agora com o carneiro. Percebe que esse carneiro tinha 2 chifres, mas um foi mais alto e o mais alto subiu por último. É novamente uma referência a Ciro, que teve mais proeminência do que Dario na liderança do império. Continuando, vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Ou seja, o Império Medo-Persa tomou conta do mundo. Ele fazia o que ele bem entendia. Continuando a visão, Daniel descreve no verso 5 agora. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem é esse chifre notável entre os olhos? Quem o bode representa? Se o carneiro representa a Medopérsia, o bode só pode representar a Grécia. Mas esse chifre notável entre os olhos representa alguém de destaque na Grécia. Quem é o nome de destaque do Império Greco-Macedônio? Alexandre o Grande. Então esse chifre notável fala de Alexandre. E esse bode que veio voando sem tocar o chão está falando da velocidade com que Alexandre conquistaria o mundo. E quando vimos numa outra semana sobre a biografia de Alexandre, nós descobrimos que em cerca de 13 anos ele se tornou rei e conseguiu conquistar o mundo inteiro. Um bode que está tão veloz que nem o chão toca. Percebe que os elementos vão se ampliando na profecia? Agora o que disse Daniel? Dirigiu-se ao carneiro, o bode, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Aqui está claramente ensinado o ataque que a Grécia fez à Medopérsia. E eu já expliquei para vocês de que aconteceram 3 combates principais, até que finalmente a Grécia vencesse a Medopérsia. Daniel disse, vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. Quais 2 chifres? Os medos e os persas. Quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Ou seja, a Grécia vencendo a Medopérsia. Agora o bode, que representa a Grécia, se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Olha o que Daniel está dizendo. Quando esse bode estava no apogeu da sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Quando o Império Greco-Macedônio estava dominando o mundo e tudo caminhava bem, aos 33 anos, o seu líder Alexandre morre. O chifre notável foi quebrado. E no lugar desse chifre, nasceram 4 chifres. Você está percebendo que a profecia é uma verdade que se amplia? Os 4 generais de Alexandre, os 4 chifres. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército,
Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Mais uma vez, quem é que entra em cena agora? O chifre pequeno. Percebe que o chifre grande, Alexandre, foi arrancado, 4 chifres nasceram em seu lugar, os 4 generais, e agora, depois dos 4 generais, surge novamente o chifre pequeno. Interessante, olha para esse texto. Aqui está dizendo assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. A primeira impressão que nós lemos de Daniel 8:9 é que o chifre pequeno teria que vir de um dos 4 generais, porque de um dos chifres. Mas quando você vai para o original, em que Daniel escreveu isso, a língua hebraica dá a entender uma outra coisa. O hebraico disse de que esses 4 chifres cresceram para os 4 ventos da terra. A ideia que o hebraico está passando é que de um dos ventos. E se os ventos estavam espalhados em 4 direções, é porque de uma direção da terra viria o chifre pequeno. Então, há teólogos que interpretam assim: não é de um dos chifres, Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandra, mas é de um dos veio o chifre pequeno. E a expressão anterior era uma expressão relacionada aos 4 ventos. E esses 4 ventos estavam nas 4 direções da terra. Ou seja, de uma dessas direções veio o chifre pequeno. E diz o texto de que ele engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e deitou por terra a verdade. Vamos nos concentrar primeiro no sacrifício diário. Pastor Alexandre? Pastor Arilton, dentro desse versículo 9 que nós lemos aqui, mais uma vez voltando àquela questão da semana passada, quando falamos sobre, foi levantada a questão sobre Antíoco Epifânio, né? Okay. A escola dispensacionalista, ela sempre afirma que, assim como no capítulo 7, também no capítulo 8, aqui no versículo 9, está também falando de Antíoco Epifânio dos Seleucidas, né? Com que base eles afirmam isso? Eles querem aplicar o chifre pequeno a Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio, que foi um rei seleucida do 2º século a.C., atacou Jerusalém e atacou o santuário. E nesse ataque que ele fez ao santuário em Jerusalém, eles querem dizer de que está acontecendo o cumprimento dessa profecia, do ataque ao santuário. Mas nós iremos ver no desenrolar do capítulo 8 de que este ataque não está preso ao 2º século antes de Cristo. Pelo contrário, esse ataque ele assume proporções muito maiores do que atacar geograficamente o templo em Jerusalém. Mas assim, mesmo eles sabendo, porque todos eles têm a Bíblia, têm livre acesso à palavra de Deus, ao conhecimento, aos estudos historiográficos também, acerca da palavra de Deus. Por que mesmo assim eles ainda continuam afirmando essas inverdades bíblicas? Nós temos na cristandade em geral 3 escolas de interpretação profética. E nós chamamos essas escolas, as 3 principais, de preteristas, historicistas e futuristas. Os teólogos da escola preterista, quando eles leem um texto bíblico, eles buscam no passado o cumprimento para as profecias. Os futuristas olham para o futuro, para o cumprimento. Mas os adventistas, por exemplo, nós somos historicistas. Então nós, ao olharmos para a profecia, ela até pode apontar para o futuro, mas nós queremos ver o desenrolar dessa profecia ao longo da história secular, porque nós acreditamos de que a história é o palco aonde Deus atua para finalmente conduzir o seu povo à vitória final. Então Deus, ele não está circunscrito ao tempo,
Ele não espera apenas o futuro para livrar o seu povo. Ele caminha com o seu povo ao longo da história. Mas todos os teólogos da escola preterista, eles têm que encontrar um personagem no passado para cumprir a profecia. E o personagem que mais se aproxima dessa interpretação é Antíoco Epifânio, porque ele, de fato, foi a Jerusalém e atacou o santuário. Se passou por judeu e atacou o santuário. Mas nós vamos ver de que as exigências da profecia não podem se cumprir nele, por vários detalhes que nós vamos apresentar. Vamos caminhando e eu vou te responder melhor daqui a pouco. Pois bem, vamos voltar nossos olhos agora para o santuário. Daniel, depois de contemplar esses dois animais, ele ficou confuso. Então, olha o que aconteceu no versículo 16. Ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem é Gabriel? É um anjo poderoso do céu. E então um ser disse para Gabriel: Gabriel, explica para Daniel a visão, dá a conhecer a visão. Gabriel, dá a entender. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então a interpretação que eu estou dando para vocês é a própria Bíblia quem me dá. A Bíblia está dizendo que o carneiro representa a Medopérsia. A Bíblia está dizendo que o bode peludo é o rei da Grécia. Então, ele está explicando para Daniel: o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E qual foi o primeiro rei dos gregos? O que mais teve proeminência? Alexandre. Então ele não cita o nome de Alexandre, mas ele está dizendo o primeiro rei. E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. E de fato, os 4 generais de Alexandre nunca colocaram o Império Grego no mesmo patamar que ele havia colocado. Até porque que com a própria divisão eles se enfraqueceram. Então, olha o que está acontecendo na visão. O carneiro representa a Medopérsia, o bode peludo, o rei da Grécia, o chifre principal representa Alexandre, e quando Alexandre sai de cena, 4 generais tomam conta. Como aprendemos em Daniel 7 sobre o chifre pequeno, ou rei, esse poder representa Roma. Roma em suas 2 fases, Roma imperial ou pagã e Roma religiosa ou papal. Então, o chifre pequeno deve ser entendido como Roma em suas 2 fases. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o homem do pecado, o anticristo, ele já estava atuando em seus dias. E nos dias de Paulo, nós já tínhamos o Império Romano buscando para si a adoração. O imperador romano se considerando Deus e buscando a adoração dos seus súditos, até que finalmente se estabeleceu Roma cristã. Então, nós temos que entender de que esse poder, o chifre pequeno, é Roma em 2 fases, imperial e depois papal. Sim, minha amiga? Pastor, inclusive os dispensacionalistas afirmam que Antíoco Epifânio é o anticristo do Antigo Testamento. Só que o anticristo não está circunscrito ao passado. Ele atuava lá. Ele atuava no passado. Só que Paulo vai dizer, e nós podemos ler esse texto, olha aí, pega a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, dê uma olhadinha para essa carta do apóstolo Paulo. Página 170, no finalzinho da Bíblia, página 170. Bem no final da Bíblia, página 170. A partir do versículo 7, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Esse é o subtítulo que eles colocaram aí. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que Paulo está dizendo aqui? O ministério da iniquidade, de fato, ele opera. Antíoco Epifânio é contemporâneo de Paulo? Não. Então não pode ser Antíoco Epifânio. Porque Paulo está dizendo que o mistério da iniquidade, o homem do pecado, ele opera. Ele está aqui agora. E o que era o homem do pecado? O Império Romano, na sua fase imperial. E Paulo viveu sob a jurisdição de Roma. Ele próprio era um cidadão romano. Não pode ser Antíoco Epifânio, porque esse rei não está vivo nos dias de Paulo. Ou Paulo está mentindo, ou não é Antíoco Epifânio. Vocês estão vendo mais uma evidência? E eles atribuem isso ao fato dele ter perseguido os judeus e profanado o santuário. Então, ele é uma prefigura do anticristo. Exatamente, só que ele não pode ser, porque ele não está nos dias de Paulo mais. Então, a ideia de colocar para Antíoco Epifânio o símbolo do anticristo, o chifre pequeno, não pode ser aplicado. E nós ainda veremos mais detalhes sobre esse assunto. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos daremos continuidade ao estudo desses dois animais do capítulo 8. Eu espero por você. Ok, amigos, estamos de volta hoje estudando Daniel capítulo 8. Vimos no primeiro bloco que esses dois animais, um carneiro e um bode peludo, são símbolos da Medopérsia e da Grécia. Foi dito na profecia de que quando o chifre notável fosse arrancado do bode, 4 chifres nasceriam em seu lugar. E que após esses 4 chifres surgiria um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, na profecia, ele tomaria algumas atitudes. Olha o que disse Daniel que ele faria. Ele cresceria até atingir o exército dos céus. Ele lançaria por terra as estrelas e as pisaria. Ele tiraria do príncipe do exército o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário seria deitado abaixo. E ele deitaria por terra a verdade e o que ele fizesse iria prosperar. Nós já identificamos na semana passada o chifre pequeno como sendo Roma em suas duas fases, Roma imperial e Roma papal. Vimos também toda a ação do papado na Idade Média contra a verdade da palavra de Deus. Mas agora nós vamos nos deter de uma forma mais especial na questão do santuário, do sacrifício diário e da verdade que era pregada. Nós temos que voltar agora ao Antigo Testamento para entendermos o santuário. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 25, verso 8, na página 58. Logo no início da Bíblia. Você que está em casa nos assistindo, eu não sei a paginação da sua Bíblia, mas o segundo livro da Bíblia, capítulo 25, verso 8, assim Deus orientou Moisés. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha para o verso 40. Vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés construiu uma tenda no deserto por orientação divina. E essa tenda móvel era chamada de tabernáculo, santuário. Era a casa da habitação de Deus. Nesse santuário, haviam 2 tipos de sacrifício. Nós vamos entender melhor agora esses sacrifícios. Vamos começar com o Êxodo, no próximo capítulo 29, verso 38. Êxodo 29, 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Lê também o 39. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. O primeiro sacrifício que foi pedido no santuário foi de 2 cordeiros. Este era chamado serviço diário. Por que serviço diário? Porque todos os dias, aqui no altar de holocausto, deveria ser mortos os cordeiros
e a carne queimada sobre o altar de holocausto. Todos os dias, de manhã e à tarde, deveriam morrer 2 cordeiros. E eu já expliquei para vocês de que esses cordeiros eram mortos para os pobres que não tinham como sacrificar e para os judeus que estavam longe do santuário e não podiam até lá para levar a sua oferta pelo pecado. Porque naquele tempo, quando alguém pecava, tinha que levar um animal até o santuário. Mas quem estava distante, como Daniel, não podia fazer isso. Então, esses 2 cordeiros que morriam eram chamados de sacrifícios diários. Agora, além dessas ofertas pelo povo, havia também ofertas pelo pecado. E a oferta pelo pecado, cada pecador é que trazia ao santuário. Para cada tipo de pecado em Israel, havia um tipo diferente de animal que deveria ser oferecido no santuário. Às vezes um pecado exigia sacrificar uma pombinha, às vezes exigia sacrificar uma rola, às vezes uma cabra, às vezes um touro, às vezes um cordeiro. Para cada tipo de pecado havia um tipo de animal. Então, quando o pecador cometia um pecado, ele trazia o animal até o santuário e na presença do sacerdote, ele colocava a sua mão sobre a oferta, o animal, confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado dele passava para o animal e em seguida ele matava o animal. Todas as vezes que um pecador fazia isso, e quando ele via o animal contorcendo-se às dores da morte, ele tinha que entender de que esse animal estava morrendo por causa do erro dele. E esse animal estava apontando para o Messias, o Filho de Deus, que um dia viria à terra morrer por causa do seu pecado. Isto era o Evangelho para as pessoas do Antigo Testamento. Era assim que elas entendiam o Evangelho. Eu peco, alguém tem que morrer, mas o animal que morre no meu lugar aponta para o Filho de Deus, o Messias, que um dia virá morrer e salvar dos meus pecados. Isto era o serviço diário. O sacerdote agora pegava o sangue desse animal que o pecador matara lá no pátio, pegava a carne e colocava sobre o altar de holocausto, onde ela era queimada, e pegava o sangue desse animal e entrava dentro do santuário, no primeiro compartimento, chamado lugar santo. Aqui no lugar santo, você tinha uma mesa com 12 pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel, um candelabro com 7 lâmpadas, representando o Espírito Santo e Jesus, a luz do mundo, e o sacerdote ia no altar de incenso e molhava com sangue os chifres do altar de incenso. Assim o pecado saía do pecador para o animal e do animal para o santuário. Sim, Emilene? Pastor, e trazendo para os dias de hoje, qual seria o cordeiro nosso nos dias de hoje? O cordeiro nosso hoje está respondido para você em João 1:29. Olha o que diz aí o Evangelho de João 1:29. Palavras de João Batista. Página 77. Bem no finalzinho da Bíblia. Página 77. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Trazendo para os dias de hoje, João 1:29, quem é o nosso Cordeiro? O próprio Cristo. Por que nós não matamos mais animais? Porque Cristo se entregou na cruz. Então, pastor, e para completar, né, a minha questão, hoje, nos dias de hoje, nós vemos muitas religiões, igrejas, que o cordeiro que é citado na Bíblia, no Antigo Testamento, trazendo para os dias de hoje, eles pregam que seria o que é mais valioso para o ser humano hoje, seria o dinheiro. Então, no caso, o sacrifício através de uma oferta em dinheiro seria como se fosse o cordeiro no passado. Eu queria saber se isso nos dias de hoje é verdade ou não é
Como se tem sentido isso? Não tem sentido por uma coisa. O povo de Israel já dava o seu dízimo e também já dava a sua oferta. Além de levar o animal para o sacrifício pelos pecados, eles separavam a 10ª parte da sua colheita ou do seu gado que nascia para devolver como dízimo. E também davam suas ofertas. Então, eles tinham o dízimo, tinham as ofertas, e esse tipo de animal era uma oferta apenas pelo pecado, não prefigurada nada de financeiro. A questão financeira era coberta pelo dízimo que eles devolviam e pela oferta que eles devolviam. Se eu disser assim, eles devolviam o dízimo e eu também devo devolver, eu estou correto. Mas dizer, eles sacrificavam um animal e eu devo levar hoje dinheiro. Não, eu não posso levar dinheiro para obter perdão de pecados, porque o perdão do meu pecado não está condicionado a nada que eu leve até Deus, a não ser um coração contrito. Então, um coração contrito é a exigência do céu para que eu obtenha o perdão dos pecados. E é claro, coração contrito é fé no Cristo verdadeiro como Cordeiro de Deus. Temos uma outra pergunta aqui, Leonardo. Pastor, nós sabemos que para perdão do pecado, nessa época, era necessário o animal ser sacrificado. Certo. E se porventura esse sacrifício não viesse acompanhado de arrependimento, mesmo assim haveria o perdão? Não. O perdão estava condicionado à oferta e à crença de que essa oferta representava o Filho de Deus. De fato, por haver falta de fé, muitos judeus caíram apenas no cerimonialismo. E eles faziam um ritual que deixou de ter valor, porque era destituído de verdadeiro arrependimento. E nós podemos fazer uma alusão para os dias de hoje, tomando o próprio sacrifício do Senhor Jesus. Claro. Né? Porque alguns estão buscando o perdão, mas sem a contrição de alma, sem o verdadeiro arrependimento, que só o Espírito Santo pode operar, certo? Pois bem, uma vez contaminado o santuário, ele precisava ser purificado. E uma vez por ano, o santuário era purificado. Havia um dia exato marcado. Era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Todo 10º dia do 7º mês a cada ano, o santuário passava por um processo de purificação. Como que era essa purificação? Durante os outros dias do ano, quem trabalhava no santuário eram os sacerdotes. Mas no dia da expiação, entrava em cena o sumo sacerdote. E só havia um sumo sacerdote em Israel. Era uma função vitalícia. Quando este morria, outro vinha para o seu lugar. Grave o que eu estou dizendo para vocês. Todos os dias haviam os sacerdotes, mas uma vez por ano entrava em cena o sumo sacerdote, que era uma função vitalícia. Ele só trocava ou só vinha outro quando um morria. Agora ele vinha até o santuário num dia marcado, 10º dia do 7º mês. O 7º mês dos judeus era chamado de Tishri. Então, no mês de Tishri, ele vinha até o santuário. Para quê? Eu vou ler o texto com vocês que vai ficar mais claro. Também tomará 2 bodes e os porá perante o Senhor. Quando o sumo sacerdote chegava no santuário, eram trazidos à presença dele 2 bodes. E o que ele fazia com esses bodes agora? Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro por Azazel. Então apresentarás o bode sobre o qual cairá sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cairá sorte sobre Azazel será posto vivo perante o Senhor e enviá-lo ao deserto para Azazel. Para o Senhor, vocês entenderam, né? Aparecida. Essa questão, quem é Azazel? Quem é Azazel? Azazel é um personagem enigmático na Bíblia. Alguns creem até que Azazel era um nome de um demônio que habitava o deserto. O certo é que Azazel, na tipologia do santuário, é um símbolo de Satanás.
Então os 2 bodes que vinham à presença do Senhor, um representava ou era para Jesus, para Deus, e o outro bode era para Satanás. O sacerdote, o sumo sacerdote, sorteava. O bode que caía a sorte para o Senhor, ele era sacrificado. O sangue desse bode era levado para dentro do santuário e o sumo sacerdote, deixa eu voltar um slide para vocês verem a imagem, o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, aonde estava a Arca da Aliança, e dentro da arca a lei de Deus. Aqui no segundo compartimento, que só o sumo sacerdote poderia entrar, uma vez por ano, ele trazia o sangue desse bode que caiu à sorte para o Senhor e então aspergia o sangue diante do altar do Senhor. Enquanto ele fazia isso, o povo de Israel lá fora deveria estar todo em contrição, porque se o povo não estivesse em contrição e nem confessado os seus pecados, o sumo sacerdote era fulminado na mesma hora na presença de Deus. Porque aqui, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, em cima da arca 2 querubins de ouro, e a glória que manifestava-se entre os querubins era a glória da presença de Deus, chamada de Shekinah. E este brilho era a presença visível de Deus. Se o povo tivesse em pecado, o sumo sacerdote, seu representante, era exterminado na mesma hora. Mas se o povo estivesse contrito, ele agora saía do Santíssimo e ia para fora do santuário. E então agora começava uma festa que durava 7 dias, celebrando de que o santuário havia sido purificado, porque Deus aceitou a oferta e os pecados cometidos durante aquele ano estavam todos perdoados. Sim, Noemi? Uma coisa que eu achei interessante lendo o texto é que a cintura, ou na perna do sumo sacerdote, era amarrado uma campainha e uma corda para o caso dele ser fulminado, eles puxarem, porque eles não poderiam entrar, senão eles também seriam fulminados. Eu vi nesse texto. Existem tradições judaicas extra-bíblicas que contam isto, mas não a Bíblia. A Bíblia não traz nenhuma menção de que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com uma corda, mas existem tradições judaicas que de fato ensinam isso. Mas na Bíblia não relata isso. Sim, Aparecida? Pastor, eu não entendi a questão da sorte. Dos bodes? É. Pois bem. Quando o sumo sacerdote chegava lá fora, havia um bode vivo ainda, estão lembrados? Agora você tem que ler um verso da Bíblia que é chave. Pegue a sua Bíblia e leia comigo um texto de Levítico, 3º livro da Bíblia, bem no início. Levítico capítulo 16. Se você que está em casa nos assistindo, eu quero falar com você agora. Muitas pessoas dizem assim: os adventistas do 7º dia acreditam que Satanás faz parte do processo de expiação, porque existe um bode que representa Azazel, e na visão deles Azazel é um símbolo de Satanás. Será que nós cremos assim? Olhe para o que a Bíblia diz. Levítico capítulo 16, verso 20. Leia comigo. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o quê? Quando é que o bode entrava em cena? Terminada a expiação, porque a expiação só aconteceu com a morte de um bode. E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Esse bode representava quem? Cristo, que pelo seu sangue selou a aliança eterna e trouxe chance de salvação para todos nós. Terminada a expiação, a Bíblia está dizendo, traga o bode vivo. Esse bode vivo, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele.
e os pecados acumulados no santuário ao longo do ano inteiro haviam sido purificados pelo sangue de Cristo. Mas, em última instância, quem é o originador do pecado? Satanás. Então, agora esse bode recebe esses pecados e é levado por alguém para o deserto. E lá no deserto, ele morre. Esse bode participou da expiação? Não, porque a Bíblia está dizendo que o bode vivo só poderia ser trazido à presença do sumo sacerdote havendo terminado a expiação. Então, qual é a parte desse bode? Ele simplesmente recebe sobre ele os pecados que ele mesmo originou. Este bode é um símbolo de Satanás, que finalmente será levado para o deserto. E Apocalipse capítulo 20 diz que o deserto de Satanás será 1000 anos aprisionado, porque um anjo vai descer do céu com uma grande corrente e vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Aqui está o simbolismo do deserto. E depois dos 1000 anos, Satanás será solto e destruído, assim como o bode morria no deserto. Então aprenda uma coisa. A igreja adventista não ensina de que Satanás tem parte no processo expiatório, porque o bode vivo só era levado à presença do sumo sacerdote, havendo terminado a expiação. Nós todos temos direito à salvação pelo sangue de Cristo. Agora Satanás vai levar sobre ele os pecados que ele mesmo ocasionou e os pecados dos ímpios também, que não aceitaram a Cristo como Salvador. E por isso, eles recebem a punição pelos próprios pecados. Porque quando você aceita a Cristo como Salvador, os seus pecados são lançados sobre ele. E estes ele já pagou na cruz. Mas se você não aceita a Cristo como Salvador, quem é que vai carregar os teus pecados? Você mesmo. E o próprio Satanás que levou você ao pecado. E um dia, o pecado terá que ser destruído. E você, se não abandonar os pecados, se não aceitar a Cristo, será destruído junto com Satanás. Esse sistema sacrificial esteve em funcionamento durante todo o Antigo Testamento, até que Cristo veio para cumprir o que os animais prefiguravam. E nós lemos João 1:29, quando João Batista declara de que ele é o Cordeiro de Deus. E quando você vai para as cenas do Calvário, quando Cristo morre na cruz, aquele véu que separava o Santo do Santíssimo, o que acontece com o véu agora? Ele se rasga de alto a baixo. Por quê? Porque a partir da morte de Cristo, esse santuário terrestre não tem mais valor. Não existe mais separação entre santo e santíssimo. Não importa mais sacerdote e sumo sacerdote. O ofício levítico terminou na cruz. Cristo cravou na cruz a lei de maldição que era contra nós. Não é a lei moral, não é a lei dos 10 mandamentos, não é o sábado, essa está em vigência. O que Jesus cravou na cruz foi a lei de ordenanças, a lei que fazia você levar um animal até o santuário. Não precisa mais, o cordeiro foi morto. Agora vamos voltar ao anticristo, ao chifre pequeno. Hoje o chifre pequeno promove uma falsificação do santuário. Você entende de que no sistema existe um altar? No sistema romano existe um altar? Você entende que aí estão os sacerdotes com suas vestes? Você entende que há um papa que funciona como um sumo sacerdote e que tem uma função vitalícia? Você entende que as pessoas agora são orientadas a ir até esse sacerdote para obter o perdão dos pecados? Você entende que há na igreja os relicários, como haviam os móveis no santuário? Você entende que a missa, a cada domingo, sacrifica de novo o Filho de Deus? Porque a missa é isso, é o Filho de Deus sendo sacrificado.
Mas a palavra ensina que Ele morreu uma vez por todas. Ele não tem que morrer todo dia. Ele morreu uma vez para sempre. Você entende que o sistema sacerdotal acabou, não existe mais desde a cruz? Você entende que eu não tenho mais que me dirigir a sacerdote para buscar perdão por meus pecados? Então, o sistema romano está fazendo uma cópia falsificada do santuário. E aquilo que Cristo cancelou na cruz, eles continuaram. Por quê? Porque trata-se de um estratagema do engano para tirar da verdade das pessoas. Mas a verdade que a palavra de Deus nos apresenta é que nós temos um sacerdote no céu. Cristo foi para lá após a sua ascensão. Ele se assentou no santuário como ministro do verdadeiro tabernáculo. E se você hoje quer perdão para os pecados, você fecha os seus olhos. Você, pela fé, entra no Santo dos Santos. Lá Jesus espera por você. Não vá ao sacerdote. Ele não pode perdoar o seu pecado porque ele é pecador. Todos pecaram, diz Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Pastores, bispos, sacerdotes, padres, papas, todos pecaram. Nós não podemos dar a você o perdão que você precisa. O perdão que você precisa, só Deus pode dar. E nesse exato momento, enquanto você está me assistindo, Cristo está no santuário celestial, de braços abertos, esperando a sua confissão. Religião é muito mais do que estar dentro de quatro paredes. Religião é um relacionamento com Deus vivo, com Deus real, com Deus que está aí para você, com Deus que se importa com você. Não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais confessar a homens. Vá ao santuário celestial, lá está Cristo. O santuário terrestre é uma cópia do celestial. E na semana que vem, eu vou ensinar para vocês sobre o santuário celestial. Hoje, a pergunta é: está você disposto a ir a Cristo em arrependimento e contrição para ter todos os seus pecados perdoados? Triunfante vou, vitória tenho aqui. Neste mundo tão perverso, Senhor, nos deste a luz que ainda brilha para quem queira ver. O meu ser, o seu sangue derramou quando lá naquela cruz morreu por mim. Por amor sofreu meu Cristo, por querer morrer, para que tenhamos vida eterna. Ó Senhor, teu sangue faz com que sejamos mais, ó sim sejamos mais que vencedores. Livre então, agora sou, pois sei que me darás, sim sempre me darás teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, todo suficiente para nos lavar e nos purificar. Foi na cruz que vi a luz, e meu fardo fez-se leve por Jesus. Pela fé em Jesus Cristo,
eu recebi a luz. Então para todos sempre cantarei. Ó Senhor, teu sangue faz com que sejamos mais. Ó sim, sejamos mais que vencedores. Livre então, agora sou, pois sei que me darás, sim, sempre me darás teu amor. Ó Senhor, teu sangue faz com que sejamos mais. Ó sim, sejamos mais que vencedores. Livre então, agora sou, pois sei que me darás, sim, sempre me darás teu amor. O perdão dos pecados está ao seu alcance. A um passo pela fé. Dê apenas um passo em direção ao santuário e você encontrará o Supremo Sacerdote de braços abertos para te receber. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Ele vai te conduzir de verdade em verdade, até que você compreenda qual seja a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Abra o seu coração agora. Confesse os seus pecados a Cristo. Ele vai te perdoar. Se essa é a sua decisão agora, ore comigo agora. Pai, pela fé no sangue de Cristo, queremos ter acesso ao tribunal, aonde o Senhor é o nosso advogado. Queremos ter acesso à Tua presença para que o Senhor interceda por nós. É verdade que nós temos pecados e merecemos a morte, mas o Senhor é vida e morrestes naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Nós te aceitamos mais uma vez como nosso Salvador. Nós queremos entregar os nossos pecados aos Teus cuidados, para que o Senhor nos perdoe, nos purifique e nos ajude a sermos como o Senhor é. Que a Tua paz inunde o nosso coração e que dia a dia o Senhor esteja nos preparando para o Teu breve regresso. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.